estamos recebendo o doutor Daniel Uzrastinsky. Eu acho que se eu não acertei, vai ser perto, né? O doutor Daniel, ele hoje vai trazer um tema para a gente na nossa live muito, muito interessante e atual. Trata-se das cláusulas de raio nos contratos de shopping center. O doutor Daniel é doutor e mestre em Direito Comercial da PUC de São Paulo, professor de Direito Empresarial da Universidade Mackenzie de São Paulo e da pós-graduação da PUC de São Paulo, coordenador do Grupo de Estudos de Direito Empresarial, com foco no Direito Empresarial na Mackenzie de São Paulo, e sócio da advocacia Uzrastinsky. Com muita satisfação, estamos recebendo o doutor Daniel. Fátima, por favor, você quer acrescentar essa abertura? Que a satisfação é muito grande. Você já fez a apresentação, né? O Daniel, é um orgulho a gente estar com o doutor Daniel aqui na BAME, fazendo parte da BAME, contribuindo com a BAME, né? Já que nosso querido Jacques, né, é um sócio mais do que querido também, nosso correspondente em São Paulo. Então, é aquela sensação de a gente ver a continuidade, né, da BAME na pessoa aí do Daniel. Então, é muito bom, fico muito feliz de estar aqui assistindo. Fiz questão de estar aqui hoje, né? Minha vida, como estava dizendo antes, está meio assim de cabeça para o ar também. Acho que com todo mundo, depois da pandemia, a gente está trabalho doméstico, então dá um nó de vez em quando, né? Mas, graças a Deus, consegui estar aqui presente hoje para assistir o doutor Daniel. Ótimo. Daniel, a palavra é sua. Podemos... Primeiro, boa tarde a todos, e eu gostaria muito de agradecer o convite do Dr. Sidney, o convite da professora Fátima. Para mim é um grande orgulho estar aqui na BAME mais uma vez. Eu sempre fico muito feliz quando eu sou convidado, porque eu gosto muito de participar dessas discussões, são enriquecedoras, e eu ainda fico mais feliz quando vocês ainda dizem para mim que eu pareço com meu pai, e ele também fica ainda mais feliz também. Então, eu agradeço muito, e eu espero poder contribuir. Uma mistura, agora é uma mistura, hein, doutor Daniel? Uma mistura. Do pai e da mãe. Uma mistura. E eu gostaria de poder contribuir com a questão da cláusula de raio nos contratos de shopping center, que é, na minha opinião, um tema relevantíssimo, não só para o shopping center, mas também para inúmeros contratos empresariais. Quando eu falo de cláusula de raio, eu tenho que lembrar dos contratos de franquia, dos contratos de distribuição, dos contratos de concessão, os de concessão automobilística. Ou seja, eu tenho uma gama de contratos no direito empresarial que tem uma cláusula de territorialidade, cuja espécie, no caso de hoje, é a cláusula de raio, que é extremamente importante para a manutenção do contrato. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode ter um viés anticoncorrencial. Ela pode também ser um problema concorrencial. Então, de um lado, quando eu penso na cláusula de raio, eu penso nessa cláusula de territorialidade, eu tenho que refletir, nossa, eu estou protegendo o mix do shopping center, e a gente já vai entrar nessa discussão mais profunda, ou eu estou protegendo a concessionária de automóveis, que tem um contrato de concessão com a Volkswagen, ou com a General Motors. Agora a gente não pode mais falar da Ford, né? Porque estão rescindindo os contratos de concessão automobilística. Quando eu penso numa franquia, e temos milhares e milhares de franquias, então eu tenho que proteger o território daquela franquia, justamente para não ter canibalismo entre as empresas do mesmo segmento, ou que estão, né, para a mesma concessionária da General Motors não competir contra outra concessionária da General Motors, a mesma franquia da Cacau Show não competir com uma franquia da Cacau Show também. E a mesma coisa no shopping center. Como é que eu vou permitir que uma loja que está no meu mix
também esteja no mix do meu shopping concorrente sem um mínimo de distância, sem um mínimo de garantia de territorialidade. Então, eu acho que é fantástico o tema, tendo em vista a gama de possibilidades que essa cláusula é utilizada para proteger o empreendedor, o empresário, né, no seu negócio, mas, ao mesmo tempo, e aí é o outro lado da moeda, eu não posso privar o consumidor de ter, né, o melhor produto com a maior qualidade possível pelo menor preço. E é isso que o direito concorrencial ele quer proteger, o melhor produto com a maior qualidade e com o menor preço. Então, basicamente, o direito concorrencial gosta muito do custo-benefício e ele quer proteger que todos nós possamos ter essa escolha. Entretanto, eu não vou abrir um shopping center, eu não vou ser um empreendedor de um shopping center, eu não vou ter uma franquia se eu souber que do meu lado pode ter outra franquia do mesmo ramo, da mesma marca. Eu não vou investir centenas de milhões de reais num shopping center se eu souber que pode um concorrente se aproveitar do meu mix, que foi um sucesso. Todo empreendedor sempre quer que seu mix seja um sucesso, para copiar o mix dele e, então, tenha um concorrente muito próximo. Então, basicamente, e é isso que eu quero compartilhar com os senhores nessa live, é isso que eu quero, estou super à disposição para dúvidas, mas também para comentários, fiquem super à vontade, no sentido de compartilhar essa questão da cláusula de raio, com foco no shopping center e com foco na recentíssima decisão do Tribunal Regional Federal, que julgou a cláusula de raio no shopping center Iguatemi. Então, o Shopping Center Iguatemi, aqui em São Paulo, ele é, né, o primeiro grande shopping center do Brasil e ele também é um grande usuário da cláusula de raio. E ele teve muitos problemas, tanto com o CAD, quanto agora com o Judiciário, ligado a isso. Isso vai ser o clímax da apresentação, eu vou chegar na cláusula de raio do Shopping Center Iguatemi, mas eu gostaria que todos estivessem aqui na mesma página da importância tanto da cláusula de raio nos contratos empresariais de uma forma geral e, em especial, agora eu vou apresentar no shopping center. Então, eu preciso pedir que o host me habilite aqui para eu poder compartilhar minha tela. Não sei se é a professora Fátima, se é o doutor Sidney. Oi, doutor. Sou eu, Carolina da BAM. Vou aqui só um segundinho. Tá ótimo, obrigado. Só para eu poder aqui compartilhar minha tela. Eu já agora eu sou um host. Isso, eu agora peço, por favor, que adicione as pessoas que eu não consigo mais adicionar, tá bom? Aí, se alguém solicitar, eu peço que o doutor adicione, por gentileza. Tá bom, combinado. Sem problema nenhum. Então, o que é o interessante aqui da cláusula de raio nos contratos de shopping center? Então, temos sempre que trabalhar com os contratos empresariais e com o direito concorrencial. Então, por um lado, eu quero ter a cláusula de raio, a cláusula de territorialidade, porque eu quero desenvolver o meu mercado consumidor, eu quero oferecer produtos e serviços. Então, no shopping center, que a gente já vai chegar no slide que fala do tenant mix, né, no mix do shopping, o grande atrativo do empreendedor é poder oferecer para o maior número de consumidores, com detalhe, os consumidores que ele quer que vão ao shopping, a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, não importa, mas para o maior número de consumidores da classe alvo daquele shopping center, o maior número de produtos e serviços. E, para isso, ele celebra um contrato complexo de locação e com base na autonomia privada das partes. Essa questão da autonomia privada das partes, ela ganha muita importância pela Declaração da Liberdade Econômica, que a gente já vai chegar. E a autonomia privada das partes, eu gosto sempre de lembrar, ela nasceu como autonomia da vontade das partes na Revolução Burguesa, quando era muito importante que pacta sunt servanda, o contrato faça lei entre as partes. Passaram alguns séculos, e a gente sabe que hoje o contrato faz lei entre as partes, mas há uma grande ingerência do Estado no contrato.
O maior exemplo, no nosso caso aqui, nos contratos de locação, é a própria ação renovatória. Então, eu não posso dispor ou abrir mão da ação renovatória. Por quê? Porque a lei permite ao locatário ter conseguido os requisitos legais, ajuizar a ação renovatória para ter a inerência ao ponto comercial e continuar com a exploração da sua atividade econômica. Portanto, a autonomia privada das partes, que tem no contrato de locação, que o shopping center celebra com o lojista, ela tem alguns temperos, né? Temperos esses da própria lei de locação e agora, a gente vai ver daqui a pouco, da Declaração da Liberdade Econômica. Sob o aspecto do direito concorrencial, eu não posso que um empreendedor do shopping center, e aqui só como exemplo, porque é a jurisprudência que a gente vai ver, a decisão aí importantíssima que ocorreu recentemente, eu não posso, por exemplo, que o shopping center Iguatemi, abusando da sua posição no mercado, né, cometa uma infração à ordem econômica. Ou seja, qual é a infração? Né? Ele está exercendo de forma abusiva uma posição dominante no mercado, pelo poder de mercado que ele tem, pela força, né, que o Shopping Center Iguatemi tem quando ele negocia com os lojistas do próprio shopping. Ou seja, é muito complicado para o lojista que quer estar num shopping center dizer, olha, essa cláusula eu não concordo, ou realmente negociar essa cláusula de igual para igual. Em alguns shoppings menores, a gente sabe que isso é mais possível. Em outros shoppings, né, maiores, mais consolidados, com grande poder econômico, é mais complicado. Então, quando a gente fala da cláusula de raio, nos contratos empresariais e no contrato de shopping center, de locação de shopping center, a gente tem, de um lado, a autonomia privada das partes e um contrato complexo, e, de outro lado, a lei antitrust, o direito concorrencial, que visa, né, dar a maior oportunidade possível aos consumidores para que escolham o serviço ou o produto que eles queiram num ambiente concorrencial saudável. E também, eu acho que sempre vale a pena lembrar, os dados da Associação Brasileira de Shopping Center, né, eles corroboram a importância do tema, apontam expansão do mercado, com a inauguração de 13 shoppings em 2021, já existindo 601 shoppings com área bruta locável de 16 milhões de metros quadrados, faturamento de 128 bilhões, o que movimenta 341 milhões de visitantes por mês, e emprega 998 milhões de pessoas. Pessoal, é só superlativo. Então, quando a gente conversa sobre shopping center, podemos ver o poder econômico, né, que esse complexo chamado shopping center atrai e movimenta anualmente no Brasil. Um dado até interessante é que o shopping center, a gente tem no Brasil, então, 601, praticamente, ou seja, quase, né, aproximadamente 600 shopping centers, mas isso é ínfimo comparado com os Estados Unidos, que tem um número enormemente maior de shopping centers, e até, pegando um gancho nesse comentário, foi lá que nasceu, né? Então, os shopping centers, eles começaram nos subúrbios americanos para quem morava no subúrbio poder fazer pequenas compras, e aí seria uma drogaria, uma loja de departamento, uma loja para comprar bebidas, e aí aquilo foi se desenvolvendo até criar o tal do shopping center, com inúmeros produtos e serviços. O conceito de shopping center, né, eu peguei na palavra de dois professores. O primeiro é o professor Fábio Ulloa, ele diz, um empresário que explora shopping center desenvolve atividade econômica bastante singular, que não se reduz a um simples negócio imobiliário. Há todo um planejamento de distribuição do espaço, o tenant mix, de sorte a oferecer aos consumidores uma variada gama de produtos, marcas, além da atratividade na área de lazer e restaurante. E é verdade, né? Tem toda uma arquitetura dentro do shopping center para pensarmos onde estará o restaurante, onde terei uma praça de alimentação, ter um estacionamento. Uma coisa que é possível observar, né? Nos shoppings mais antigos tinham grandes hipermercados, nos shoppings atuais
existem mais mercados, não mais hipermercados. Foi feita uma reformulação desse mix. Então, obviamente, o shopping center ele está sempre em movimento. E até o exemplo do shopping center do hipermercado, eu sempre gosto de pensar como é que alguém compra um peixe e depois vai experimentar um sapato ou um tênis. Então, não fazia muito mais sentido eu ter hipermercados, mas eu queria ter um serviço, né, para a venda de alguns produtos, mercados, vinhos, etc., para agregar no meu mix. E o outro professor que eu peguei é o Jacques Buchatsky, meu pai. Então, ele diz, né, o que caracteriza um shopping center é a disposição reunida de comércio e serviços de maneira planejada para que se estimule o consumo de maneira superior àquela que ocorreria se esses agentes funcionassem apartados. Assim, quando organiza-se segundo técnicas mercadológicas que analisem desde a composição dessa reunião de agentes de comércio e serviço até a quantidade de disposição física das lojas de serviços, aliada a uma estrutura jurídica que permita o seu perfeito funcionamento, tem-se um shopping center. Então, está aí corroborando as explicações que eu tinha falado, meu pai, na definição do shopping center. E o grande seio do shopping center, o que é o principal, o coração do shopping center, é o mix. É o mix. Então, quando eu penso no mix, o que é o mix? Né? É constituído de acordo com o estudo de viabilidade econômica realizada previamente à construção do shopping center. Por ser fundamental para a atração da clientela, o empreendedor visa preservar o mix. E, nesse sentido, a cláusula de raio, ela aparecendo agora, né, é um dos mecanismos da qual ele se vale para manter o mix ativo. Ativo. Então, é verdade, né? E outra que eu peguei, o mix significa a combinação de diversificações comerciais, o sopesamento de ramos mercantis, de modo que o público desfrute de opções variadas, sem que falte uma especialidade, mas também sem o saturamento de outras. Então, quando a gente fala de shopping center, acho que todo mundo consegue imaginar, eu tenho uma distribuição realmente de lojas, né? Âncoras, semi-âncoras, satélites, cinema, livrarias, né? Não, agora não muito mais livrarias, né? Às vezes sobrou uma livraria, mas antigamente até tinham duas ou três, podiam ter duas ou três no mesmo shopping, uma praça de alimentação, o estacionamento, a alameda de serviços, pet shop, tudo isso pensando em quem? No meu público-alvo. No meu público-alvo. E, obviamente, quando eu penso no meu público-alvo, eu preciso pensar quem ou quais lojas e quais restaurantes vão chamar meu público-alvo para dentro deste complexo e vai me dar uma viabilidade econômica quanto neste negócio chamado shopping center. Então, é muito interessante eu pensar isso. E aí, eu vou pegar aqui o exemplo do próprio Iguatemi, né? Ele pensa que é destinado ao público B, A mais, e a gente percebe lá toda uma construção de lojas para atrair esse público, né, de alta renda, com restaurantes que variam, mas sempre restaurantes sofisticados. E ele certamente não quer, e aí, não sei se todos, eu sei que temos pessoas do Rio, temos pessoas de Cuiabá assistindo, o meu sócio Alessandro também está assistindo, eu temos pessoas aqui de São Paulo, mas quando eu penso no Iguatemi, ao lado do Iguatemi, eu tenho o Eldorado, eu tenho muito perto dele 2 shoppings no Morumbi, né? Eu tenho razoavelmente perto dele, mesmo São Paulo sendo grande, o shopping center do Vila Lobos e o próprio shopping Higienópolis. Se não tivesse trânsito em São Paulo, seriam opções fáceis de substituir uma ida no Iguatemi para ir nesses shoppings que eu disse agora. Portanto, eu, empreendedor do shopping, preciso pensar, poxa, eu preciso garantir que quem venha no Higienópolis, no shopping Higienópolis, não queira ir no shopping Iguatemi. Quem queira ir no shopping Iguatemi, não queira ir no shopping Eldorado. E aí, por diante. E assim nasce a cláusula de raio. Bom,
Então, se eu tenho a cláusula de raio, que é aquela que do centro do shopping center faz um raio de 2 quilômetros, 1,5 km, 2,5 km, em direção, né? E aí sim um círculo naquele shopping center, resguardando o mix. Essa cláusula ela está balizada, ela está protegida, não por uma lei, porque a lei de locações não fala sobre a cláusula de raio, ao contrário, por exemplo, da lei de concessão automobilística, lei Ferrari, que fala lá da cláusula de territorialidade. Ela fala, né, ela é baseada no princípio da autonomia privada das partes, aquele que era a autonomia da vontade na Revolução Burguesa, e hoje corrobora a autonomia privada das partes, a Lei 13.874 de 2019, que é a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. E aí, né, o artigo 421A, que foi incluído nessa alteração, né, pela Lei 13.874, no Código Civil, diz: as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão, ou seja, se eu tenho uma cláusula de raio, eu poderia ter no meu contrato as formas de alteração dessa cláusula de raio. A alocação de risco definida pelas partes deve ser respeitada e observada, e a cláusula de raio é uma alocação de risco para o empreendedor. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, ou seja, em tese, se o contrato for paritário, e os contratos empresariais, como o caput do 421A diz, são, olha, os contratos cíveis e empresariais presumem-se paritários, a revisão de um contrato empresarial, inclusive de shopping center, deve ser excepcional e limitada. Portanto, não pode ser a qualquer momento. Não pode ser a qualquer momento. Então, estamos aqui. No direito contratual, o shopping pode dispor as cláusulas, há uma presunção de paridade entre as partes e, excepcionalmente, o contrato pode ser revisado. E eu peguei o Silvio de Salva Venosa, professor, para falar, ó, preservada a autonomia da vontade, o grande baluarte pactual, importa verificar, no caso concreto, se o contrato em si ou cláusula desses transgidem uma função social. Não só o caso concreto responderá à questão, como outros fatores, como o momento histórico e a posição geográfica do contrato, por exemplo. Um mesmo contrato pode ter valoração diversa depois de 10 anos de vigência, como um mesmo contrato firmado no norte do país pode ter uma característica diversa de outro concluído no sul. E quando eu pego a questão da função social do contrato, talvez a cláusula de raio não possa ser feita à torto e à direito. Talvez ela deveria ter algumas balizas. E eu peguei, então, um conceito do Ministério da Justiça com a definição da cláusula de raio. Então, ela fala: é uma cláusula de exclusividade territorial que impede que um determinado lojista se instaure em outro local dentro de um determinado raio fixado no contrato. Ela pode, assim, configurar com uma restrição territorial não razoável à concorrência, na medida em que restringe o comércio de rua nas proximidades dos shopping centers, e pode dificultar a constituição e o funcionamento de outros shoppings concorrentes localizados dentro da área do raio, que não podem contar com aquele estabelecimento comercial em seu mix de loja. Em casos limitados, a cláusula de raio pode ser considerada lícita, quando adstrita razoavelmente para prevenir comportamentos oportunistas e garantir o retorno do investimento, sem impor limites não razoáveis à concorrência. O que eu mais gosto deste conceito, depois da explicação que vem do Ministério da Justiça, que é possível ter cláusula de raio, desde que razoável, dentro, né, daquela geografia, daquele caso, daquele
shopping center. E isso, a cláusula de raio protege um comportamento oportunista de outro empreendedor que queira roubar, entre aspas, o mix de um shopping já consolidado, ou roubar lojas importantes para um mix já consolidado. E ainda, aprofundando um pouquinho a discussão, eu trouxe o Paulo Furquim Azevedo, foi conselheiro do CAD, falando quanto menor a extensão da cláusula de raio, maior a justificativa da existência da mesma. Então, se ela for muito grande, não. Se ela for pequena, extensão pequena, sim, pois é mais claro o benefício oferido pelo shopping em termos de proteção à perda de receita e menor o risco de problemas anticompetitivos. Em contrapartida, quanto maior o raio, menor a justificativa, pois o benefício para o shopping, em termos de proteção de receita, reduz, mas os riscos de efeitos anticompetitivos aumentam. Dessa forma, alegou que no caso em que o shopping Iguatemi foi condenado, a extensão de 2,5 do raio em área tão densamente povoada no município de São Paulo não poderia ser considerada razoável. Vejam, pessoal, foi o exemplo que eu estava dando aqui de São Paulo. 2,5 quilômetros quase chega em todos esses shoppings, Eldorado, o Cidade Jardim, o Shopping Jardim Sul, o próprio Higienópolis, o Vila Lobos. Então, não exatamente 2,5, mas você pode razoavelmente restringir. E aí, né, enquanto eu só estou colocando aqui um exemplo de uma cláusula de raio, não vou lê-lo, mas está aí a cláusula de raio, um exemplo de cláusula. Qual o grande problema? Que é a grande questão da cláusula de raio. A cláusula de raio não pode ter características de exclusividade. Ou seja, pelo que a gente está vendo até agora, é possível ter cláusula de raio, é lícita, desde que eu não faça com que a minha cláusula de raio determine que somente eu, e tão somente eu, possa ter exclusividade numa determinada loja ou em determinadas lojas. Ou seja, a proteção do mix não pode ser absoluta. Ela pode ser razoável, ela pode ser sem a exclusividade, só a territorialidade. E aí, eu trago para vocês, né, a decisão do TRF, dizendo a cláusula de raio, e esse é o caso do Iguatemi, a cláusula de raio, conforme posta nos contratos, prejudica a expansão das lojas e coloca em risco a liberdade dos consumidores de comprarem produtos. Não prospera o argumento do autor, do Iguatemi, no sentido de que seu objetivo é a proteção ao tender mix, a fim de evitar condutas oportunistas por parte de shopping centers concorrentes. Pois, em verdade, esse tipo de cláusula prejudica a expansão das lojas e coloca em risco a liberdade dos consumidores de comprarem produtos, notadamente os artigos de luxo, em lugares diversificados. E aqui a decisão até chama atenção, né? Os shopping centers Morumbi, Eldorado e Jardim Sul. E essa decisão, pessoal, que é do dia 25 de janeiro de 2021, ela arremata. A ilegalidade não consiste no estabelecimento da cláusula de raio, prática comum e corriqueira em contratos locatícios comerciais dessa espécie, mas sim no fato de que ela veda especificamente que os lojistas se estabelecerem nos shopping centers Morumbi, Eldorado e Jardim Sul. Certo? Então, vejam, o problema é a exclusividade, não é a cláusula de territorialidade. Portanto, se eu quiser ter uma cláusula de raio no meu contrato, na minha opinião, é possível. Né? Num contrato de shopping center, de locação de shopping center, é possível. Eu só tenho que delimitá-la muito bem. Eu tenho que dizer qual é o objeto dessa cláusula, qual é o prazo, qual é o espaço e qual é a multa se eu descumprir essa cláusula de territorialidade. Então, vejam, né? Eu tenho o prazo, vai ser o prazo do contrato. O espaço vai ser o raio que eu vou colocar. Né? O objeto é a proteção
do mix. E a multa é qual é a punição se eu descumprir a cláusula de raio. O que eu não posso, que eu até coloquei aí em azul, a cláusula de raio não pode se confundir com a cláusula de exclusividade. Como eu disse no início, a cláusula de raio ela é muito importante para proteger o empresário, o empreendedor, para que não haja canibalismo entre lojas, né? Mas eu também não posso deixar que somente um shopping, ou somente um estabelecimento, ou uma franquia tenha o controle absoluto de tudo. Então, essa foi a mensagem que o CAD deu e que depois foi corroborada pelo Tribunal Regional Federal, né, no dia 25 de janeiro de 2021. Por isso, né, a importância desse tema, na minha opinião, porque ele é, o máximo que ele esteja sendo discutido há quase uma década, por um lado, né, desde a atuação do CAD, a primeira punição, por outro lado, foi agora que foi julgado, né, pela Justiça, né, pelo Tribunal Regional Federal. Algumas considerações finais. Eu sempre tenho que questionar o que é razoável e o que é proporcional. Portanto, qualquer cláusula contratual eu tenho que pensar, é proporcional? É razoável? Vejam que foi a decisão aí logo do próprio cláusula de raio. Eu tenho que pensar no caso a caso. Explico. Se eu não tivesse uma densidade populacional no município de São Paulo, se eu não tivesse, né, outros empreendedores querendo também abrir shoppings de luxo, se eu não quisesse os outros lojistas, porque eles também estão impedidos de abrir, né, novas lojas dentro daquele raio, não só em outros shoppings, mas também em lojas de rua, talvez essa discussão se esvaziasse. Portanto, eu preciso pensar literalmente no caso a caso, eu preciso pensar exatamente, né, o que está acontecendo, qual é o território, qual é o meu mercado relevante, eu estou prejudicando os consumidores ou não? E um último ponto, né, eu sempre tenho que lembrar da autonomia privada das partes. Então, a Declaração da Liberdade Econômica, ela corrobora o Pacta Sunt Servanda, ela corrobora a simetria e a paridade nos contratos empresariais. Ótimo, isso é muito bom para a segurança jurídica. Por outro lado, ela também fala dessa função social do contrato e eu tenho uma lei, que é a Lei Antitrust, que diz que eu não posso abusar da minha posição dominante para, né, conseguir esmagar os outros players do mercado, os outros participantes do mercado. Então, eu tenho que respeitar também os princípios que são base da lei antitrust, da lei que trata do direito concorrencial, a livre iniciativa e a livre concorrência, inclusive a livre iniciativa está no artigo 1º da Constituição Federal, e ela, como base da República Federativa do Brasil, e ela também está quando inaugura a ordem econômica. Na Constituição Federal, quando inaugura a ordem econômica, deixa claro que é com base na livre iniciativa. E a livre concorrência é um dos incisos lá do artigo 170 da Constituição Federal. Portanto, pessoal, a minha visão é a cláusula de raio ela é extremamente importante. Ela deve ser feita com cuidado. Ela deve ser feita realmente para proteger o empreendedorismo. Ela não pode ser feita para, de alguma forma, impedir o empreendedorismo, para, de alguma forma, falsear a livre concorrência, para, de alguma forma, fazer com que outros players, no nosso caso, outros shoppings, não consigam concorrer de forma harmoniosa. E, de novo, né, praticamente terminando como eu comecei. A lei antitrust, quando a gente fala do direito concorrencial, a proteção final do direito concorrencial é o consumidor. O direito concorrencial ele é irmão gêmeo do direito do consumidor. Quanto maior a concorrência, em tese, melhor os produtos e serviços e menor o preço.
né, menor o preço. Eu sempre acho que, para todos nós, né, quanto mais opções, melhor. Então, quanto mais shoppings, quanto mais opções de pontos de venda, melhor. Sem descaracterizar o mix, sem descaracterizar a importância, como eu coloquei lá no início, dos números dos contratos de shopping center. Muito obrigado. E agora eu estou super à disposição para conversar e ouvir a opinião dos senhores e falar um pouco mais sobre esse tema. Muito obrigado pela oportunidade. E espero ter passado a mensagem e ter sido claro. Muito obrigado. Doutor Sidney, professora Fátima, estou super à disposição. Muito claro, bastante esclarecedora a sua palestra, especialmente no que tange a cláusula de raio, né? A questão da proteção do empreendedor, que eu acho que realmente é o ponto principal, né, da cláusula do raio, o objetivo maior. Eu passo para a doutora Fátima, saber se tem alguma indagação a fazer, e aos demais colegas, mas desde já, muito satisfeito com mais uma vez, a sua exposição, viu, doutor Daniel? Muito obrigado, doutor. Eu só que tenho a dizer, inicialmente, agradecer mais uma vez. Daniel, você foi muito claro, muito direto, pontuou, né, as questões assim, fulcrais dessa questão da cláusula de raio. Eu estou vendo aqui nos participantes, eu estou com alguns alunos meus aqui da PUC, que acho que eu falei com eles essa semana, que você viria falar sobre a cláusula de raio, e estou vendo que alguns aqui compareceram. E você pontuou exatamente o seu fechamento da sua palestra, né, da sua fala, foi exatamente no sentido que temos que pensar. Tem que ser analisado caso a caso, porque se a gente não analisa caso a caso, a gente cai no risco de estar fechando a visão que hoje temos que ter a bandeira do quê? De prestigiar cada vez mais o empreendedorismo, né? A concorrência, né? Que é extremamente salutar, tanto, eu vejo até não só para o consumidor, mas até para o fornecedor também, né? Para o empreendedor. Tá? Então, eu achei que você foi muito feliz nesse teu fechamento de analisar. Eu sempre, quando me deparo com um empreendedor, um empresário, pensando de ir abrir uma loja, né, um negócio, que tem uma franquia no shopping, que ele vem conversar comigo sobre cláusula de raio, e eu digo, cada caso é um caso. Né? Vamos ver onde que fica o shopping, qual é o seu público-alvo, para ver se efetivamente é neste local que você tem que ir, ou então em outro shopping. Né? Ponderar essas questões. Então, o que eu sinto falta no dia a dia, que muitas das vezes há um desconhecimento do que vem a ser a cláusula de raio, a aplicabilidade dela. Então, eu achei que você foi muito objetivo. Vou até depois te roubar um pouquinho para você dar uma palestra para a gente aqui nas universidades sobre cláusula de raio. Vou roubar você um pouquinho aí de São Paulo. Vai ser um prazer. Muito obrigado, professora Fátima. Vai ser um grande prazer. É um tema que eu acho fascinante. É muito fascinante, é muito fascinante. Então, você fez um recorte muito bem pontual, né? Então, foi ótimo. Muito bom, muito bom. Bom, vamos ver, tem perguntas, Sidney, não abri aqui o chat. Você vai fazer as perguntas, Sidney, ou eu? Só para você, mas eu só queria fazer uma colocação. Nós temos um jurista aqui presente que foi citado na exposição do doutor Daniel, que é o doutor Jacques. Então, eu gostaria que ele se manifestasse. Com certeza. Por favor. Muita gentileza sua, mas, na verdade, com certeza. Com todo esse ambiente familiar que nós temos na ABAME, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu quero fazer para ele faz tempo e não consigo achar o jeito. Né? São duas. Primeiro, você vai jantar lá em casa? Mas
A outra que eu quero fazer faz tempo é o seguinte, o Daniel sabe, e eu até já falei em evento da própria ABAME, da minha atenção para o artigo 421-A do Código Civil, que veio com a Lei da Liberdade Econômica, que você citou na sua palestra, e esse artigo me fala que, eu vou ler, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos. Então, assinou, está valendo, pacta sunt servanda. Até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Quer dizer, na sua visão, elemento concreto que justifique o afastamento dessa presunção de paridade, de simetria, de justiça, seria o quê? Que nem a Fátima falou, que é quando extrapola a cláusula de raio, vai para onde? Porque você falou que a cláusula em si pode. O que não pode é o extrapolar, é isso? Isso. Que aí justificaria a revisão que o artigo fala, do 421. Exato. Muito boa pergunta, pai. Não vou jantar em casa, mas eu acho que minha visão é a seguinte, né? Quando ele fala dessa paridade, presume-se paritários, eu vou precisar ver a base do negócio jurídico e vou precisar analisar o que realmente originou aquele negócio jurídico, em primeiro ponto, qual eram as reais forças entre cada parte, e eu diria que até o momento preliminar de discussão contratual vai ser muito importante. Por exemplo, eu tive a oportunidade de revisar o contrato ou foi imposto esse contrato para mim, né? Porque pode ser um contrato por adesão, mesmo sendo um contrato empresarial. Então, eu posso, assina aqui, senão não tem opção. Então, eu acho que, no caso a caso, eu vou ter que ver a base do negócio jurídico, vou ter que ver como é que foram as negociações, se elas respeitaram, inclusive, a boa-fé, e a boa-fé objetiva, e aí, então, eu vou poder dizer se é possível ou não revisá-lo. Parece que é por aí. Satisfeito? Ok? A doutora Isadora faz uma pergunta. Professor, boa noite. Você acha que o mesmo raciocínio de razoabilidade aplicável às cláusulas de raio nos contratos de shopping center se aplicam também aos contratos do e-commerce? Esses shoppings? Hoje vemos shoppings como Iguatemi e Cidade Jardim, levando seu mix para um ambiente virtual próprio do shopping. Acha que o mesmo raciocínio se aplica? Pergunta interessante. Doutora Isadora, eu achei a sua pergunta fantástica. Eu quero dizer que eu participei de uma banca de mestrado 2 semanas e essa pergunta foi uma pergunta que eu fiz para o Exato. Eu falei, e aí, a cláusula de raio vale nesses contratos ou não? É muito boa pergunta. Me parece, né, que o shopping center, quando ele faz esse e-commerce, ele precisaria respeitar as cláusulas contratuais. O problema é que ele não tem como falar que não vai vender para alguém que esteja em outro município, porque eu entro no e-commerce do Cidade Jardim ou eu entro no e-commerce do Iguatemi e eu compro lá uma loja e falo, olha, tá aqui, né? E ele vai me entregar. Portanto, eu diria que o Shopping Iguatemi, quando ele faz um e-commerce, ele desrespeita a cláusula de raio. Só tem um detalhe. A cláusula de raio não é para o Shopping Center Iguatemi ou para o Cidade Jardim, é para o lojista. É para o lojista. E o lojista, ele se beneficia desse e-commerce, porque no final das contas ele fala, bom, eu também estou vendendo, porque o Shopping Center Iguatemi, ele pega esse e-commerce e direciona para o lojista. Então, é Iguatemi 360, o nome do Iguatemi, o e-commerce do Iguatemi. Então, na verdade, o que o Iguatemi faz é um e-commerce que é um marketplace. E tem uma distinção, não sei se eu tenho mais esse tempinho, professora Fátima, mas é interessante lembrar
que o e-commerce é quando eu, por exemplo, sei lá, M-Officer, né, vendo diretamente para a professora Fátima. O que o Iguatemi tem feito é um e-commerce com né, um mix de lojas, que é o que a gente chama, né? Eu acabei de falar, esqueci. Quando a gente tem um mix de opções, é um marketplace. Então, o Iguatemi, ele direciona para o site dele, o Iguatemi 360, pega esse marketplace, certo? E aí você escolhe qual loja você quer, que é muito mais sofisticado. Então, o raio não atinge. Essa resposta é não. Agora, tem um detalhe importante. Será que quando o Iguatemi faz isso, eu não vou falar do e-commerce, porque o e-commerce, como a gente viu, né, tem o marketplace. Mas e o shopping JK Iguatemi? Não seria um desrespeito da cláusula de raio dele próprio abrir um shopping a menos de 2 quilômetros do próprio Iguatemi? Então, para quem não está familiarizado com o que eu estou dizendo, perto do Shopping Center Iguatemi em São Paulo, tem o JK Iguatemi, que é do mesmo grupo. Então, quer dizer, o Iguatemi pode abrir um shopping próximo dele. E o lojista, né, não pode abrir uma loja perto do Iguatemi? Será que não tem uma inversão dos valores da boa-fé nesse ato? Doutor Isadora, não sei se eu respondi. Acho que eu respondi, não sei se eu estou à disposição. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, obrigada aí pela exposição, foi muito esclarecedora. Respondeu, sim, mas, na verdade, a minha dúvida era no seguinte sentido também. O Iguatemi, por exemplo, ele tem lá o seu e-commerce, o I360, e o Cidade Jardim também. No caso, um lojista que participe dos mixes dos 2 shopping centers, ele vai ser convidado a aderir também, a participar também dos respectivos e-commerces, dos respectivos marketplaces. E eu sei, por exemplo, que o Iguatemi tem proibido os seus lojistas de entrarem no marketplace de outros shoppings, como o do Cidade Jardim. Eu sei que aqui a gente não está falando de uma cláusula de raio, mas você acha, assim, na sua opinião, esse mesmo raciocínio de razoabilidade, esses mesmos critérios se aplicariam? Sim, aí sim, eu entendi. É uma cláusula de raio virtual, né? Isso, exato. É uma cláusula de raio virtual. Sim, eu acho que sim, seria o mesmo raciocínio. Ser razoável. Se você tem você participa do e-commerce do Iguatemi e ao mesmo tempo participa do e-commerce do Cidade Jardim, você está tirando pessoas do seu e-commerce Iguatemi para o e-commerce do Cidade Jardim. Então, é o mesmo raciocínio. Sim. Acho que daí sim. Entendi. Obrigada, professor. Sim. O doutor Jonildo, eu não sei se ele está fazendo uma pergunta, ele bota cláusula de raio, incide contrato e parte financeira. Doutor Jonildo, o senhor quer expor a sua questão? Doutor Jonildo? Acho que não é dúvida, não. Ele só colocou. Doutor Jonildo? Oi, Sidney. Eu quero só destacar a presença de ilustres ex-presidentes aqui da BAME, além da professora Fátima, o doutor Juarez Clemente, que está aqui conosco, e a doutora Ana Luísa também. Não tinha visto, que legal. Deixa eu ver aqui, eu não abri aqui o participantes, que legal. Doutor Juarez está aniversariando hoje. Então, Mentira, hoje é aniversário de Juarez? Nós aqui ganhamos um presente, está vendo? Olha, parabéns. Olha, parabéns, Juarez. Legal. Parabéns. Muita saúde, doutor Juarez. Eu não estou vendo o Juarez aqui, deixa eu ver. Tá ali, tá? Abre a tela, Fátima.
Viu? Não estou vendo ele. Está no cantinho. Na minha tela, está abaixo do doutor Daniel. Ah, não está aparecendo para mim. Não está aparecendo para mim. Não? Enquanto você procura, eu quero destacar também, viu, doutor Daniel, a presença do presidente do Conselho Deliberativo, doutor Pedroso, e do nosso primeiro tesoureiro, doutor Emílio, que muito nos honra aqui. Além da sempre presente doutora Sula, que sempre nos acompanha. Verdade. Que, como já declarou aqui, está quantos anos presa em Sula? O que você está querendo de mim, Sidney? Estou provocando você. Coitinho que é bom, eu não vejo. Oi? O biscoitinho? Aí isso é culpa da pandemia. Que é bom, eu não vejo. O doutor Jonildo botou aqui que é uma dúvida. Tá bom, então vamos lá. Então, peraí. O seu microfone está funcionando, senhor, doutor Jonildo? Porque ele botou aqui, doutor Daniel, cláusula de raio incide no contrato e parte financeira? Vamos botar assim, interrogação. Eu agradeço, doutor Jonildo, a pergunta, mas eu não sei muito bem, o senhor está falando em contratos financeiros, será? Essa é a minha dúvida também. Eu acho que se a questão for ligada a contratos financeiros, me parece que não. Tá? A gente está mais ligado aos contratos que a gente chama de distribuição, né? O grande gênero são os contratos de distribuição. Então, seja shopping centers, que distribui produtos e serviços, ou carro, etc. Tá? Num contrato financeiro... Sim, entendi. Ah, tá ótimo. Excelente. É muito bom, eu acho que é bom para a gente refletir, mas acho que me parece que não, doutor Jonildo. Obrigado. Ótimo, muito obrigado ao senhor também. Ok? Sidney, devolvo para você. Não temos mais perguntas aqui. Bom, então, já que todos estão muito satisfeitos e esclarecidos com a brilhante explanação do doutor Daniel, eu só tenho a agradecer a presença do doutor Daniel, com o doutor Jacques, que já resolveu o problema do jantar hoje, né, doutor Jacques? A presença de vocês sempre é muito bem-vinda para a gente, para a BAME. O doutor Jacques é o nosso sócio correspondente em São Paulo. E já destaquei as presenças aqui das pessoas. Eu quero encerrar parabenizando o doutor Juarez, não só pela pessoa que é, mas pelo aniversariante do dia, desejando a ele muita saúde e paz, extensivo a todos aqui os presentes. Muito obrigado. Mais uma vez, doutor Daniel, muito obrigado pela explanação. E até um próximo evento nosso, na próxima terça-feira, com uma nova palestra. Muito agradecido. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sidney. Obrigado, Fátima. Obrigado. Sempre honrado. Te agradecemos. Muito obrigada, Daniel. Parabéns. Agradeço muito. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, Fátima. Um beijo grande, um beijo a todos. Beijo. Abraço. Juarez, saúde e paz, doutor Juarez. Doutor Emílio, obrigado. Parabéns, Juarez. Parabéns, Juarez. Parabéns, um grande beijo. Doutor Juarez, parabéns. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau.